Bom dia, amores! Desculpa aí, violão. Bom dia aqui com o dedilhado, com um sonzinho de violão, que eu tô precisando treinar e adoro aqui uma live para treinar violão, para treinar o canto, para desafiar o medo. E, gente, eu tô muito animada com essa live agora. É com um amigo querido, o Bruno Pitanga, que é um professor incrível de neurociência, que é um dos assuntos que me encanta, que me move nessa vida, né? É entender cientificamente e com toda a liberdade de quem realmente busca a verdade, o que acontece nos bastidores da natureza, né? Eu entendo que a verdadeira ciência, né? A ciência com consciência, a ciência sem limites, a ciência livre, né? Que se permite a liberdade de busca da verdade, ela tem essa função, essa possibilidade de entrar nos bastidores do que gera a matéria, né? É uma visão menos materialista e mais espiritual, que hoje já muitos cientistas têm. Eu estou super alinhada com essa ciência de ponta. E cada vez que eu convido o Bruno para conversar, a gente tem outras conversas aqui no canal, vocês podem procurar. É uma alegria, assim, poder trazer minhas questões para ele. E ele tem uma maneira de falar, de compartilhar muito acessível, porque, claro, ele é um professor desse assunto. E a gente vai trazer aqui para vocês, até quero que vocês também tragam perguntas, uma maneira de aplicar o conhecimento científico da vida, da tecnologia da vida, no nosso dia a dia, né? Nos nossos hábitos, no nosso desejo de autotransformação. Aliás, essa live é sobre o poder da autotransformação, porque na verdade só existe autotransformação, não existe ninguém transformando ninguém. Então eu vou chamar logo aqui o meu amigo Bruno, que eu tô com muita saudade dele. Aqui. Ai, amigo! Bom dia, amiga. Ai, bom dia! Que Que felicidade saudade, com você. menino! Quanto tempo, hein, Igra? Quanto tempo. Poxa, Que muito alegria, viu? tempo! Muito Adorei a tempo! percussão, você dedilhando aí a música, lindíssimo, tocou minha alma, parabéns. Sempre uma alegria estar aqui com você, viu, Inga? Sabe que para mim é uma honra, uma alegria, uma felicidade estar conversando, trocando com você assuntos tão importantes. E a todos que aqui estão também, bom dia a todos, felicidade de estar aqui com vocês, viu? Bom Gratidão. dia. Pois é, amigo, e é interessante porque assim, a gente teve alguns encontros assim muito perto uns dos outros, né? No início da pandemia, quando começou essa coisa de live, e muito maravilhoso a gente trocar assim, porque eu tenho essa veia cientista dentro de mim, né? Assim, isso me atrai muito. Eu acho que são muitos caminhos de entendimento do que há de mais profundo na vida, né? Do que realmente significa a vida. E aí depois a gente ficou esse tempo todo sem se conversar, mas eu sempre lembrando, aí eu tenho que falar disso com o Bruno. Quer dizer, tudo a gente pode conversar e trazer para a nossa conversa, né?
Por exemplo, antes de começar aqui a live, eu fiquei pensando, será que eu dedilho aqui alguma música? Porque assim, enfim, eu fico aprendendo, né? Eu tô aprendendo, meu filho às vezes também me incentiva, me ensina alguma coisa. Eu tô aprendendo já há muitos anos, mas às vezes eu fico parada um tempo grande, né? Então, assim, eu não tenho uma segurança, mas tem um caminho, assim, de brincar com o violão, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu dedilho com violão ou eu só canto uma música que para mim é muito mais fácil? E aí, Bruno, o que que vem para mim? A gente muitas vezes se bloqueia na vida por conta do medo, né? Então, assim, essa nossa live é sobre o poder da autotransformação, mas talvez a gente possa começar falando nessa compreensão que a gente pode ter com o mecanismo do medo, que nos bloqueia de fazer alguma coisa. Porque o que está por trás disso? É a crença de que se eu errar, eu vou ser apedrejada. Tem essa crença, né, que ficou plantada na nossa mente, né, por memórias ancestrais, por experiências mesmo da nossa ancestralidade que vibram no campo mórfico, na nossa memória celular, no nosso DNA, tudo isso, né, todas essas camadas que nos compõem. Então, assim, se você puder trazer o entendimento de como funciona essa sedimentação da crença, né? Se o medo é parecido com essas outras crenças limitantes, ou se ele é um mecanismo à parte. Ou seja, fique à vontade aí para falar, começando por aí, mas esse assunto vai longe. Ingra, que excelente pergunta. Mais uma vez agradeço o convite. A todos que aqui estão também, participem, viu? Participem, perguntem, fiquem à vontade, que o objetivo aqui é trazer uma ciência, Ingra. É transcendental. Eu falo que eu sou, Ingra, um neurocientista transcendental, que foge um pouco daquela ideia mecanicista, cartesiana, mas que traz a alma, traz o amor. E quando você fala em medo, me lembra logo na emoção medo, né? Então, primeira coisa, a gente precisa definir o que é uma emoção, para que serve a emoção. Então, a emoção tem duas funções básicas, e o medo é uma emoção. A função de comunicação, a comunicação e sobrevivência. Então, para que serve a emoção? Para a gente se comunicar e para também a gente poder transcender também, se entender melhor, sabe? Para sobreviver, digamos assim. Isso serve para isso serve a emoção. Aí o medo, Ingra, ela se encaixa na definição de emoção primária. O que é uma emoção primária? A emoção primária é aquela que você já nasce com ela. Quem são elas? Aí você tem o medo, a tristeza, a alegria, o nojo e a tristeza. As emoções primárias. Então você já nasce com medo em seu DNA. Mas não é só o ser humano, não. Qualquer animal, qualquer mamífero, até mesmo animais que não são mamíferos, sabe? Já apresentam também a emoção primária, medo. Por exemplo, os répteis. Né? Já tem ali a emoção do medo presente. Claro que não o medo como a gente entende? Mas o medo do nível deles. Então, a emoção medo é uma emoção estruturante. É essencial para a sobrevivência. Agora, tem uma frase que eu sempre uso. O que faz o veneno é a dose. Né? Então, aí que tá a questão. De você entender que o medo é uma emoção para sobrevivência, perfeito. É uma emoção para comunicação, perfeito. Mas eu tenho que saber dosar esse medo. E como é que eu aprendo a dosar esse medo? Com autoconhecimento. Quando eu começo a me entender mais, a buscar esse autoconhecimento, eu vou saber até quanto meu corpo suporta esse medo. Até quanto, para mim, esse medo é saudável. Se você começa, por exemplo, Ingra, a querer controlar o medo, aí está uma questão. Se você controla o medo, aí você está sujeito, né, o indivíduo, a partir daí, permitir surgir alguma demanda. Porque uma emoção não pode ser controlada, tem que ser gerenciada. É bem diferente controle e gerenciamento. Então, se você fala em controlar o medo, eu não gosto muito disso. Né? Porque o controle diz que você tá retendo, está reprimindo algo. E não é bom reprimir o medo. Pelo contrário, eu tenho que deixar ele se expressar. Sim. Entende? Aí, quando você fala gerenciar o medo, muda o contexto. Uhum. Então, uma coisa é Quando... controlar. Diga. Não pode falar. Primeiro eu queria te perguntar se você está me ouvindo bem, Bruno, tá? Perfeitamente. E você me Perfeito? ouve? Pronto. Ouço perfeitamente, porque assim, às vezes na live a gente embala na conversa e tá com alguma questão, algum problema, a gente
Não fala, Para mim tá né? perfeito aqui, tá perfeito para mim. Tá, que bom. Te ouvindo falar, Bruno, eu fico pensando assim, né? O medo, ele chega normalmente diante de um possível obstáculo, né? Ou de algo que a gente não domina completamente. E aí, a base desse medo que surge tem a ver com um paradigma que é o do controle. A gente não saber surfar a vida, né? Assim, a gente não saber lidar com a diversidade, lidar com o acaso, lidar com o fluxo da vida. Então, assim, é como se na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente potencializasse a ação do medo, porque a gente não se preparou para lidar com o inesperado. E tudo é inesperado. Mesmo quando uma coisa parece igual, ela não é igual. Então, assim, isso que você está falando é uma chave, porque no autoconhecimento e na observação de como as coisas funcionam dentro e fora de mim, ao perceber que nada é igual e tudo é um fluxo e que esse fluxo é bem-vindo, esse medo vai diminuir muito a sua atuação na minha vida. Mas no momento que ele atua, ele é um sinal de alerta, né? Pelo que você está falando, ele está dizendo, opa, atenção. Então, atenção Isso. atenção significa eu preciso me preparar não para ficar parada, mas para transpor um obstáculo. Ou seja, tem um muro na minha frente, vou subir no muro, vou olhar além dele, né? Você que gosta de ciência, Ingrid, e vocês aqui que estão presentes também, tem um autor do Rio de Janeiro, que é Roberto Lente. Roberto Lente, ele é da UFRJ. Ele é o pai da neurociência aqui no Brasil. Ele tem um livro chamado 100 bilhões de neurônios. E nesse último capítulo desse livro, é um capítulo inteiro sobre emoções. Quem quiser ler mais sobre isso, as emoções, e fala sobre o medo muito bem, pega esse livro, 100 bilhões de neurônios. O autor é Roberto Lente, um autor brasileiro da UFRJ. Um neurocientista fantástico, sabe? E aí, nesse capítulo, ele fala sobre isso, de que o medo é uma emoção estruturante, essencial. Agora tem uma questão, Ingrid. Dentro das emoções primárias que eu falei para você, que a gente já nasce com elas, existem as emoções de valência positiva e de valência negativa, tá? Aí o medo se encaixa numa emoção de valência negativa. O que é a valência negativa? É aquilo que te dá um valor positivo ou negativo. Né? E aí, o que acontece? Quando uma emoção negativa, ela constela na sua consciência, né? Quando o medo constela, quando a tristeza constela, normalmente, essa emoção negativa, ela aparece com um objetivo, tá? Um objetivo de fazer você despertar algo. Então, sempre que o medo aparece na sua consciência, porque você constela o medo, significa assim, ó, desperte para algo, acorde para algo. Então, o ideal é você, quando o medo constela, é tentar dialogar com esse medo. Entende? E uma via que eu acho essencial, assim, isso é essencial não, muito importante para gerenciar o medo, que alguém perguntou aqui, é a expressão artística. Eu acho que a arte é uma forma muito peculiar, entende? De ensinar a gente a gerenciar as emoções, tanto positivas como negativas, sabe? A arte, para mim, realmente cura, entende? Então, uma forma que perguntou aqui de gerenciar a emoção negativa, uma forma é a arte. A outra forma é a terapia, é o autoconhecimento, são as práticas integrativas como um todo, sabe? É você conhecer você mesmo, é estar em contato com você, com a natureza, enfim. Isso é uma forma de você gerenciar também as emoções. O que não pode, Ingra, é a gente reprimir a emoção. Entende? Uhum. Eu percebo, hoje em dia, claro que aqui é uma crítica mesmo, né, que eu faço, mas eu percebo essa ideia como posso falar, medicalização muito presente. Né? Uau. Existe a medicalização, existe o medicar, que é bem diferente. Tá? Medicar é uma coisa, medicalizar é outra. Tá? Então, se você medica um paciente que tem uma demanda que tem que ser medicado, perfeito. Beleza. Agora, medicalizar é, às vezes, você passar uma medicação sem ter um estudo para isso, sem ter um suporte técnico, teórico, e você passa assim, para o paciente um remédio sem ter muita noção do que está acontecendo. Aí o que acontece? Quando você usa um remédio assim, muitas vezes sem um controle, sem um gerenciamento, as emoções do paciente começam a serem controladas. Uma medicação controla uma emoção. Então, muitas vezes me perguntam assim, Bruno, uma pessoa uma vez perdeu um ente querido e queria um remédiozinho para ir para o enterro. Aí eu falei assim, olha, é importante você sentir essa emoção.
Se você tomar um remedinho, vai controlar a emoção, tristeza. E é importante sentir a tristeza, sabe? Então a gente foi educado aqui no Ocidente especialmente a entender que a emoção negativa é ruim, Sim, sabe? Que a emoção negativa tem que ser controlada, tem que ser reprimida, tem que reprimir a tristeza, reprimir o medo, reprimir a raiva. E não é assim. Isso adoece a gente. E quando a gente exatamente. pensa em medicalizar nesse contexto, o paciente que está usando um remédio sem uma noção, sem uma prescrição médica, sem um suporte, ele pode estar ali começando a controlar uma emoção importante para ele. E ele fica como se fosse aquela música, Ingra, que a Nada Antunes canta, Socorro, não estou sentindo nada, sabe? Você entra num processo de anestesia emocional, a palavra técnica é essa. Anestesia emocional. Você fica sem sentir emoção, Sim. sabe? Nossa, Diga. isso é muito sério que você está falando, Bruno. Assim, ó. Primeiro eu quero falar do que você tocou sobre a arte. Eu acho perfeita a sua colocação, porque a arte precisa de todas as nossas camadas, precisa da nossa luz e da nossa sombra, precisa da nossa alegria e do nosso sofrimento. A arte é a natureza humana, né? É um espelho da natureza humana e ela precisa dessa completude do que nós somos. E também dentro da arte, porque você indica a arte, né, para esse autoconhecimento e esse controle do medo, eu percebo que na arte, o artista busca se superar, né? O verdadeiro artista, ele está o tempo inteiro querendo se superar, querendo transcender, né, o que ele já fez até agora, querendo ir mais fundo, querendo se Excelente. expressar de novas maneiras, expressar a sua alma. Então, assim, o caminho do artista é de encontro com toda essa complexidade, né, que você trouxe Excelente, aí. Ingra. E essa coisa que você traz da medicamento, como é que você falou? Medicalização, medicalização. Medicalização, isso é muito sério. Porque É as isso. emoções é a nossa comunicação com a nossa alma, a nossa comunicação com Deus, né? Porque, assim, isso é uma coisa que está me vindo agora. Essa a sobrevivência que a gente precisa nesse plano, para que é? Para que a gente precisa sobreviver? Por que a gente é movido por uma potência da vida que pede a sobrevivência? Porque esse é um plano de evolução do nosso espírito. Então, assim, a matéria aqui nesse plano, nesse momento, está a serviço do espírito e vice-versa. E existe uma interação matéria-espírito como se fosse uma coisa só. Então, é importante a gente sobreviver, é importante a gente estar vivo. E estar vivo e poder evoluir nesse ciclo do tempo, porque a gente vai morrer, é bom lembrar, exige que a gente esteja desperto, que a gente esteja, né, com os nossos sentimentos despertos, né? Porque essa medicalização que anestesia os nossos sentidos faz com que a gente vire zumbi. E eu vou te falar uma coisa, Bruno. Eu tive uma dependência com remédio de dormir. Durante mais Foi. de um ano eu tomei remédio de dormir. Eu já falei isso em outras oportunidades. E assim, primeiro, eu não sabia que aquilo era sério. Eu achava que era um paliativo passageiro. De repente, eu perdi o gatilho do sono, né? Eu comecei a precisar do remédio mesmo para dormir, até que todas essas práticas de autoconhecimento e expansão da consciência chegaram na minha vida e eu me curei, eu soltei isso. Mas assim, primeiro eu tive que fisicamente deixar meu corpo voltar a criar substâncias químicas para eu voltar a ter o gatilho do sono. Assim, eu tive que Isso, ter um processo de autocura mesmo, isso, para perfeito. mudar quimicamente e sinapticamente a maneira como eu dormia e recuperar o sono que eu tinha de infância. E por que eu passei esse período sem dormir? Porque eu tinha todos os motivos do mundo para não ter paz de botar a cabeça no travesseiro e dormir. E eu precisava saber disso. Então, assim, o que é que eu falo assim? Se tá com insônia, fique um dia sem dormir, fique uma semana, fique um mês, fique um ano sem dormir e descubra por que você está com insônia, né? Porque eu sei que não dormir deixa a pessoa louca, é algo muito sério. Mas, assim, é preciso descobrir qual é a mensagem do A sintoma, causa. né? Isso, Que esse sintoma, como mensageiro, está nos isso, trazendo de notícia da nossa alma? Não é matar o isso. mensageiro, é escutar essa mensagem. Aí eu te pergunto, como
até abrindo um pouco, Bruno, assim, a questão do medo é fundamental, mas abrindo para outros mecanismos de autossabotagem, de autodestruição, né? Que eu sei que eles se fortalecem nas nossas conexões cerebrais. Como é que a gente transforma um cabo neural de comportamento repetitivo, assim? Como é que a gente faz essa mudança? Tem como? Perfeito. Tem como. Só reforçando aqui a diferença, mais uma vez, para ficar claro para as pessoas, entre medicar e medicalizar. Medicar é importante, né? Quando a situação realmente requer um remédio. Agora, medicalizar é quando você já usa a medicação sem ter um certo estudo sobre o caso. Essa é a diferença. Entende? Então, a Ou medicalização que eu então, vi. ô Bruno, vale dizer também, tem médico que ganha para passar o medicamento. Né? Tem toda uma Infelizmente. máfia também. Enfim, a gente tem que rezar e estar muito acordado para enxergar além da aparência dessa pessoa que está nos Isso, ajudando, né? Porque assim é muito complexo tudo isso, né? Aí eu chamaria também a nossa intuição, né? A isso, nossa visão para além, né, de uma imagem, entender se esse isso. médico realmente tem Perfeito. consciência, né? É uma coisa que eu venho levando sempre nas minhas conversas sobre essa ideia do que é medicalização, entendeu? E tentando orientar as pessoas sobre isso para tentar e mostrar outras práticas, né, que pode fazer melhorar um sintoma também, sem precisar necessariamente se envolver com medicalização, entendeu? Mas voltando à sua pergunta, Ingra, sobre essa questão, tem um autor da neurociência que ele fala o seguinte: o nosso cérebro não é de mármore, nosso cérebro é de barro e nosso barro nunca endurece. Eu acho essa metáfora incrível porque tem a ver com arte, né? E a arte, para mim, também está na veia, sabe? E aí, quando a gente fala sobre isso, o cérebro nosso, ele não vai ser rígido nunca. Steve Jobs fala o seguinte: a doença do cérebro é o preconceito. Quando você tem um conceito enrijecido, Ingra, esse conceito consolida uma sinapse. É uma sinapse enrijecida. Quando você tem um dogma, algo que você pensa que é uma verdade absoluta, isso faz uma sinapse consolidar. Ela consolida a sinapse. Ou seja, você perde a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um evento fantástico. É um evento comum a qualquer cérebro, de qualquer animal. Basta ter o cérebro. Você sabia, Ingra, qual é o primeiro animal da natureza que aparece com um neurônio rudimentar? O primeiro? Chute aí. A ameba, uma planta. Não, O não. primeiro. Ah, tá. Ah, Água então. viva. Água viva. Hã? Água Água viva. viva. É o primeiro Tá. animal que É aparece com um aquático, neurônio né? rudimentar. É aquático É, no mar. O neurônio surgiu no mar. Tanto que ele sim. depende do sódio, né, para sobreviver, depende do sódio para poder gerar energia. Né? Tem que ter o sal para o neurônio gerar energia. Isso prova, é uma evidência de que ele veio do mar, sabe? E aí, o neurônio é uma célula lindíssima, né? Faz comunicação, sinapse, mas ele tem essa capacidade de se transformar. O cérebro se transforma. Né? E qualquer animal, como eu falei, faz é capaz de ter essa transformação. Então, quando você pensa em mudar um mindset, de mudar um conceito, mudar o comportamento, mudar um hábito, é o estímulo para a neuroplasticidade. Né? Você estimular seu cérebro a essa modificação. Tá? E como que você pode fazer para modificar isso? Qual é o estímulo para isso? É você parar um pouquinho e pensar quais são os dogmas que você tem. Dogmas, preconceitos, porque tudo isso enrijece seu cérebro. Se você tem uma ideia que você começa a perceber de que é uma ideia que você acredita nela e que não tem mais nenhuma opção de mudança, que é aquela ideia única, verdadeira, já começa a bloquear a neuroplasticidade. É um evento, sabe? Então você precisa começar agora a repensar quais são os novos hábitos, novas atitudes, novos pensamentos, novos conceitos, ou seja, uma nova vida para você começar a permitir esse desbloqueio das sinapses e começar agora a ter uma nova vida. Tem outra frase também que fala o seguinte: o nosso cérebro é igual um guarda-chuva, só funciona quando está aberto. Essa é boa. É porque você tem que estar com o cérebro aberto para poder permitir fluir as energias, né? Fluir novos comportamentos, novos hábitos. Se você se fecha ali, não tem mais opção de você ter essa modificação. Você Sim, bloqueou o seu cérebro a capacidade de neuroplasticidade. sim. Eu Entende? não sabia nem que era possível a gente bloquear a neuroplasticidade. É possível, então. Com preconceito, sim. Se você é uma pessoa que tem preconceitos, dogmas, né, aí você começa a bloquear o processo.
É natural o processo, Ingra, é fisiológico, mas se você começa a criar dogmas, você impede o processo acontecer. Naturalmente, você não vai ter novos aprendizados novos, porque sua conexão está rígida, sua conexão está fixa. Não vai Sim, permitir mais aprender o novo. Entendeu? Então, sim. quanto mais o cérebro está aberto, mais sinapses você forma. Entendi. Uma coisa interessante para isso, Bruno, deve ser a gente buscar fazer as coisas de uma maneira diferente também, né? No dia a Isso, dia, assim, no básico. E como a gente está agora próximo a uma virada de ciclo, né? Uma virada de ano, eu percebo que para mim, na minha experiência ao longo da minha vida, eu uso muito esses momentos de transição, às vezes uma transição pessoal ou uma transição coletiva eu uso como possibilidade, como portal, como ritual de autotransformação. É como se fosse assim uma alavanca, uma energia, uma autorização de mudança. Pronto, eu encontrei a palavra. E a gente isso, percebe que isso acontece inconscientemente, por exemplo, quando a pessoa termina uma relação, quando a pessoa muda de casa, é como se essa mudança física, né, ou através de uma mudança de ciclo, uma renovação de ciclo pessoal ou coletiva, a pessoa se permitisse mudar. E se a gente isso, começasse a enxergar que todos os dias, todo dia é um novo ciclo, né? Que a cada momento tem um novo ciclo, né? Começar a colocar essas novas ideias, eu digo novas porque a nossa sociedade realmente tem um sistema de crença muito de caixinha, né? Muito limitado. Então, assim, perceber que a cada momento tem uma nova possibilidade, né? Que isso. assim, a gente existem muitas dimensões e muitas escolhas o tempo todo acontecendo. Claro que a gente não precisa pensar nisso o tempo todo, mas buscar lembrar essa liberdade que a gente tem e que a gente não usa, Bruno. A gente não Isso. usa. Então, assim, parece que precisa de um evento catastrófico, às vezes, da própria vida, para a gente resolver mudar algo que já estava ali pedindo para ser transformado há muito tempo e a gente não escuta. Exatamente. Então, eu falei aqui várias coisas ao mesmo tempo, se você quiser comentar. Eu anotei aqui, mas Ingra, isso é plasticidade cerebral. Essa capacidade para mudança, entende? E a palavrinha mesmo é a flexibilidade. É você ser muito mais flexível na vida. Quanto mais você é uma pessoa flexível, mais estimula o cérebro a ter novas conexões, entende? E também, Ingra, a ansiedade e a depressão bloqueiam a neuroplasticidade. Né? A pessoa que é muito ansiosa, porque o que acontece? O cortisol é o hormônio do estresse. E o cortisol, Ingra, é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e vir para o cérebro. E além disso, ele pode matar os neurônios. Entende? Então, o cortisol em excesso, o estresse em excesso, além de você bloquear as conexões, você bloqueia, entende? A neurogênese, o nascimento de novos neurônios, sabe? Então, é muito importante ter isso para você perceber a necessidade que nós temos de gerenciar a ansiedade, entende? Gerenciar também o estresse. E aí, até mesmo, como eu falei, né? O que faz o veneno é a dose. Até mesmo, Ingra, a neuroplasticidade também em excesso pode ter consequências, né? Então, alguns estudos mostram também que o autismo, né, ele acontece por conta da neuroplasticidade em excesso. Muitas conexões no cérebro. Né? Aí tem um autor na Índia, que ele está um neurocientista, que está tentando desfazer conexões em excesso nos pacientes autistas. Entende? E ele conseguiu já alguns dados importantes. Entende? Especialmente com a função motora do paciente que é autista. Ele já conseguiu melhorar o sintoma através de uma técnica que ele está usando lá, para reduzir as conexões em excesso, entendeu? Então, plasticidade tem que ser em equilíbrio também, né? Nem em excesso, nem pouco. Tem que ser tudo em equilíbrio, todo o caminho do meio, né? O nosso corpo, ele preza pelo equilíbrio, né? O equilíbrio das emoções, o equilíbrio das funções fisiológicas, o equilíbrio do impulso elétrico, o equilíbrio neuronal, tudo é equilíbrio. Aí é a saúde. Os extremos são negativos, né? Mas o Uhum. equilíbrio é o que é a saúde. Então, se você pensa em transformação a nível bioquímico, biológico, é neuroplasticidade. Né? Sim. O cérebro ele muda constantemente. Né? Constantemente está mudando. Agora eu posso estimular ele ainda mais ou não. Se você aqui que está me ouvindo, né, todo mundo aqui, Hum. percebe que existe algum preconceito, algum dogma, alguma ideação muito poderosa, alguma coisa assim que fecha você,
saiba que você está diminuindo a sua neuroplasticidade. Mas se você começa agora a sair da prisão, a se libertar, buscar o novo, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, conhecer possibilidades diferentes, ou seja, se permitir o novo, você estimula em você a neuroplasticidade e que é muito saudável. Isso é fundamental. Os neurônios amam se conectar com outros neurônios, sabe? O que eles não gostam é de ficarem conectados sempre ali com a mesma coisa, sabe? Eles querem modificação. E quanto mais rotas sinápticas eu faço, mais saúde eu tenho. Entendeu? E Mais sabe, possibilidade. e sabe, Bruna, até uma coisa interessante que eu senti aqui de falar, você vai falando assim, minhas sinapses vão assim, ó, pim, 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 pim. Vai interagindo tudo É aqui, bom, caindo é bom. várias fichas, né? Sabe uma coisa que é muito interessante para a gente perceber, né, que me veio agora, para a gente perceber se a gente se permite essa liberdade, essa neuroplasticidade, essa autotransformação, é olhar a nossa vida, o que a gente materializa na nossa vida e ver qual é a nossa realidade hoje, né? Ver se a gente, se os eventos se repetem, se tem um padrão repetitivo de evento na nossa vida, se a gente está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa que a gente não quer mais, se os eventos estão se repetindo, como eu falei. Então, assim, é interessante a gente falar que uma das leis, né, de Hermes Trismegisto, a primeira de todas, é que o universo é mental, né? É o princípio do mentalismo. E, de fato, a gente percebe que tudo que se materializa, primeiro foi uma ideia, né? Tudo que a gente materializa na vida, pode ser uma casa, um casamento, uma relação, um emprego, passou pela nossa cabeça. Até o que nos surpreende, de alguma maneira, já passou pela nossa cabeça e a gente deixou passar, a gente não botou muita fé. Talvez essa seja até a melhor maneira de atrair as coisas, como diz o Tal, né? Não é ficar apegado àquilo. Mas, assim, tudo já vibra dentro da gente. Em algum momento, né, dependendo de vários fatores, aquilo vai se materializar. Mas o que eu quero dizer é que a gente ainda não conhece o funcionamento da mente, né? A neurociência traz um olhar de estudo sobre isso, e nós, cada uma de nós, eu falo isso também para todos que estão aqui ouvindo, pode se colocar como esse laboratório seu com você mesmo, né? De observar o que você está materializando na sua vida. E me veio essa questão quando você estava falando, porque muitas vezes a gente está com um padrão repetitivo de reação. E eu falo isso mais uma vez, né? Como o meu próprio laboratório, eu começo a observar que, às vezes, o mesmo comportamento do outro, né? Quer dizer, o comportamento muda de pessoa, mas é o mesmo comportamento que aparece na minha frente. Quando eu identifico que aquele comportamento está aparecendo pela 10ª vez, antes até, né? Pela 5ª vez, primeiro foi meu filho, depois foi minha mulher, depois foi meu marido, depois foi meu vizinho, depois foi meu chefe. O que eu faço? Eu mudo a maneira de lidar com aquilo que a vida está me trazendo, né? Eu reajo de uma nova maneira. E isso depende de uma observação, de uma autoobservação. Porque, assim, Bruno, nesse tempo até que a gente não tem se falado, eu me formei em facilitadora de constelação familiar. Assim, tudo é surpreendente porque eu não entrei na formação com o intuito de ser uma facilitadora, mas o andar da carruagem me empurrou para isso e eu aceitei e estou nessa função também, nesse serviço, eu diria. E agora eu estou no meio de uma outra formação que é a ecopsicologia. E na ecopsicologia, a gente percebe nesse estudo que a nossa mente é a tecnologia mais avançada da própria mãe natureza. Nós somos uma experiência da mãe natureza, assim. Nós somos as experiências de ponta dessa grande mãe, né? É ela que nos controla. Tem uma inteligência por trás de tudo isso. E aí, eu não sei se você já quer dar uma extrapolada nessa parte material e física da nossa mente e transcender, né, para essa conexão que a gente tem com uma inteligência maior. E a gente está aprendendo a lidar com essa tecnologia de ponta que é a nossa mente, porque por enquanto a gente está materializando coisas que a gente não quer. E foi a gente que materializou.
Assim, a gente não Isso. sabe ainda usar ela muito bem. Então, se você quiser falar um pouco sobre isso. Inga, nós temos em média no cérebro 100 bilhões de neurônios. E acredita-se que também temos 100 bilhões de estrelas. Eu acho que aí já diz para você, mais ou menos, essa conexão que nós temos com esse universo, né? Eu acho que não é por acaso esse número, né? Não é por acaso essa conexão que nós temos. Mas a estrutura da nossa mente, ou melhor dizendo, a estrutura da nossa alma é algo bem interessante. Né? Você tem a consciência, né, que aí tem o ego junto, e o ego, apesar das pessoas às vezes tratarem como sendo algo ruim, o ego é muito importante, o ego. Né? É fundamental, nós temos que ter o ego presente, né, para reconhecer quem nós somos. Agora, o que não pode acontecer é se identificar com o ego, entende? Aí depois, só com o ego. Depois dessa consciência, nós temos também o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, seguindo essa ideia da psicologia analítica junguiana. Né? Então, nesse inconsciente coletivo, que aí vem essa conexão, tá? É o que prova a conexão que nós temos entre tudo e todos, né? Não só entre nós, mas também com as plantas, com os animais, com o astro, enfim, com o universo, com tudo. E entre nós humanos, ainda é mais expressiva essa conexão, ainda porque nós temos biologicamente uma ligação para isso, que são os neurônios espelhos, que é a ligação que nós temos entre nós seres humanos, por onde passa essa energia universal, divina entre nós. A empatia, digamos assim, sabe? Então, a estrutura geral dessa mente nossa tem que ser muito bem entendida. Porque à medida que você começa a entender isso, você começa a entender a sua essência. Se eu penso em autoconhecimento, em autotransformação, eu tenho que entender essa estrutura básica da mente, de como ela funciona. Claro que seguindo a abordagem que a pessoa mais se interessa, mas no fundo, no final, todas vão convergir para o mesmo objetivo, sabe? Para a mesma linguagem. Então, esse inconsciente pessoal, que é nosso, que é individual, né, vai carregar aí as nossas emoções, nossos traumas, nossos conflitos, nossas demandas, enfim, e que pode projetar também, às vezes, no corpo, como, por exemplo, uma questão psicossomática, entende? Como sonhos também, enfim, aí tem diversas formas de projeção. Mas o inconsciente pessoal, coletivo, quer dizer, é o que prova a conexão da gente com tudo, sabe? E aí Jung traz essa ideia, né, de que você tem que ter atenção, né, quando você olha para o outro, observar que ali é seu espelho. Então, eu sempre uso uma frase: existem espelhos para o rosto, mas para a alma, o espelho são os outros, sabe? Então, você olhar para o outro é olhar o seu reflexo, Exato. entende? Eu É acho olhar o seu espelho, entende? esse é um dos conhecimentos que que faz muita falta hoje em dia, né? Tudo que a É, gente pensa do outro, que a gente fala do outro, fala mais sobre a gente do que sobre o sim. outro, né? A gente Teve está uma vez, olhando o outro através do é, nosso conteúdo, né? teve uma vez que eu dei uma palestra, aí eu falei sobre isso. E uma pessoa falou assim: ah, Bruno, mas eu não gosto de uma pessoa porque uma pessoa, ela mente muito. E quer dizer que eu estou me vendo ali como mentirosa? Aí eu falei: vamos conversar sobre isso. Aí comecei uma conversa com ela e fiz ela ter consciência na conversa. Né? Perguntei para ela assim: olha, como é que tá a sua vida? Você faz o que você gosta, o que você ama? E ela começou a perceber que ela mentia para ela mesma em termos do que ela queria fazer e não fazia, sabe? Ela falou: realmente, Bruno, eu tô mentindo para mim mesmo. Eu falei: pois é o espelho. É o espelho. Entende? Nossa, Bruna, isso que você fala é tão precioso, porque assim, na constelação familiar que eu faço hoje, a TSFI, isso a gente traz muito essa consciência. Por quê? Por que, que a vida materializa lá fora algo que a gente não está enxergando dentro da gente? É uma atitude Sim, amorosa para a gente olhar para algo que a gente não quer ver dentro da gente. Então, assim, por exemplo, quando a pessoa chega muitas vezes, né, meu marido me traiu, meu namorado, minha namorada, enfim. Essa traição, a gente busca muito isso. A gente coloca no campo, inclusive, um representante para a pessoa e outro para a traição. E o campo geralmente mostra, né, com a complexidade particular de cada campo, de sim, cada sim. sistema, mostra que aquela pessoa atraiu um traidor ou uma traidora porque ela já estava se traindo. Então, Sim, perfeito. quando a gente não olha dentro da gente todos os eventos, né, todo esse universo interno, o mecanismo é trazer lá fora para Isso. materializar e para a gente enxergar ali na nossa frente.
E aí eu tinha pensado em te perguntar sobre isso, porque hoje, Bruno, assim, essa consciência da projeção de tudo que eu penso do outro é constante na minha vida, assim. Não é que ninguém... tem gente que aparece na minha frente e que me causa uma irritação, que me causa uma agonia. E o que é que eu faço com isso? É importante estar sensível, estar vulnerável para sentir tudo isso. Mas o que é que eu faço com isso? Eu não mais perco uma vírgula, uma gota da minha energia acusando nem condenando ninguém. Quando eu sinto isso, porque eu tô, né, eu tô sensível, Projetando. quando eu sinto isso porque eu tô sensível, não tô bloqueada nas minhas sensações, eu vou para o meu mundo interno observar por que que aquela pessoa tá me causando aquilo. Então, assim, não é parar de sentir o incômodo. O incômodo tem um papel fundamental, assim como o medo tem um papel fundamental. Agora, o que que eu faço diante do incômodo? Se eu fugir, ali na esquina eu vou encontrar outra pessoa manifestando o mesmo padrão. Então, o que eu queria te perguntar é, esse mecanismo que a gente tem, né, de projetar nas pessoas algo que a gente não viu ainda no mundo interno. Esse mecanismo também se repete em outras instâncias, né? Porque, por exemplo, na visão eu sei que a gente, quando enxerga alguma coisa com o olho físico, essa imagem vai para dentro do nosso cérebro, né? Seria bom você explicar. E o nosso cérebro, com o nosso sistema de crença, vai significar essa imagem. Ou seja, a gente pode estar olhando para a mesma coisa, eu vou estar enxergando um significado, você vai estar enxergando outro significado, essa coisa vai estar sendo transformada pela nossa interpretação mental. Exato. Então, talvez seja bom você explicar cientificamente esse processo da projeção, porque eu acho que esse é um ponto chave assim no nosso sistema de crença. Iga, eu estou tentando aproximar cada vez mais a neurociências com o budismo. É uma coisa que eu venho tentando fazer. E aí existe no budismo uma definição, que é exatamente o que você falou, que é o conceito de vacuidade. Vacuidade significa o quê? Que tudo no mundo é vazio, não tem definição nenhuma. Quem vai colocar a definição somos nós, de acordo com as nossas crenças. Então vivemos em um mundo ainda de projeção. Tudo é vazio, segundo o budismo e que a neurociência hoje comprova, sabe? Então tudo é vazio. Isso aqui, por exemplo, seria vazio. Eu que dou a imagem para ele de um copo, se é bonito, para mim é bonito, para você pode ser feio. Não, Cada e é um coloca. interessante, esse exemplo é maravilhoso, porque eu vou olhar para esse copo, eu vou enxergar a terra e o céu. Cada pessoa que está aqui agora assistindo vai enxergar uma coisa diferente, sabe? Isso. Porque tem a ver com esse mundo interno. Porque isso aqui, Inga, no fundo é vazio, é um vácuo. Entende? Então cada um coloca seu peso, a sua crença, seus valores naquilo que você está vendo no objeto. Né? Então a gente vive num mundo de projeção. Tudo são projeções. Então você entender isso é muito importante, que você passa a perceber de que realmente cada pessoa vai ter uma visão diferente da sua. Então nem todo mundo vai enxergar aquilo que você enxerga como você enxerga. E respeitar a forma como o outro enxerga é saudável. Sabe? Porque cada um tem seus valores e crenças que você vai depositar naquele objeto. E é assim que funciona. Você não pode querer forçar alguém a querer enxergar como você enxerga. Porque nós somos pessoas diferentes, sabe? Cada um tem seus valores, suas crenças, suas coisas, seus medos, suas demandas, enfim. E coloca naquele objeto esses valores seus. Então, assim, isso é interessante ter essa ideia de vacuidade, que é do budismo isso, entende? Mas que a neurociência percebe também dessa forma, né? Porque a gente fica mais tranquilo para aceitar a opinião do outro e evitar os conflitos, né? Então, se uma pessoa pensa diferente de você, que bom. A pessoa está viva, a pessoa está sendo autêntica. Então, você discordar de alguém é saudável. E tem que discordar mesmo, porque ninguém é igual a ninguém, sabe? Isso é muito importante, isso traz para a gente uma leveza muito grande, sabe? O interessante, né, sabe o que é? Na nossa cabeça, no nosso cérebro, a gente pode cultivar duas coisas. Sempre falo isso. Duas coisas podemos cultivar em nosso cérebro. Ou neurônios ou minhocas. Ou neurônios ou minhocas. Entende? Então você cultivar neurônios é fantástico. Você tem a atividade física, a expressão artística, convívio social, alimentação, vida saudável, tomar sol.
contato com a natureza, com os animais, isso aí amplia neurônios, sabe? Agora a minhoca, Ingra, começa a acabar com tudo. Você ficar pensando coisinhas, elaborando. Sabe aquela pessoa Apodrece, em né? que você fala uma coisa, a pessoa começa a criar uma situação na cabeça e vai criando, 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 e no fundo, nada daquilo é real. Não. Ela está criando uma imagem, uma fantasia na cabeça que não é real. Aí, Ingra, uma coisa é um fato também que acontece. O nosso cérebro cria a realidade. Ingra, nosso pensamento se materializa. Isso é real, Ingra. É real. Olhe, quando você está pensando em algo, esse pensamento seu se transforma em hormônios e neurotransmissores. Ingra, algumas mulheres são capazes de gerar biologicamente uma criança pelo pensamento. O endométrio cresce, a prolactina aumenta, a Sai gravidez leite. psicológica. E isso, na mente, porque você está pensando nisso, então o pensamento vira material. Então, se você está criando minhoca na cabeça e criando uma fantasia que não existe, para o seu corpo está acontecendo tudo isso. Você está criando tudo em seu corpo, está acontecendo como se tivesse acontecendo, só que não está, é só imaginação. Porque o cérebro ainda não consegue entender o que é imaginação e o que é real. Para ele, se você pensa, é real. Essa é a ferramenta, essa é a Sim, tecnologia, essa é a tecnologia incrível da natureza, que é o nosso cérebro, que a gente sim, não sabe usar. Então, assim, tem uma outra lei, né, Bruno, que a gente não, que a gente esquece normalmente, que é a gente só colhe o que planta. E a gente isso. planta a realidade através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, Excelente. né? Então a gente está plantando o tempo inteiro. Aí quando acontece alguma coisa, a gente acha que o outro que plantou, que o outro que fez aquilo, assim, é uma grande bobagem, né? Mas o que eu queria falar para você é que eu comecei recentemente a assistir um curso gravado do biólogo Rupert Sheldrake, né? Que Hum, é um biólogo que eu cito muito, já há muitos anos, porque o Rupert Sheldrake, ele observou os campos mórficos, né? Que sim. é um campo de consciência, um campo unificado de informação das experiências dentro de cada espécie. E a constelação familiar se baseia, quer dizer, se baseia, usa dessa explicação desse conhecimento do campo mórfico para explicar minimamente o trabalho fenomenológico que ela apresenta sem nenhum, né, de uma maneira inquestionável, de uma maneira clara para qualquer pessoa que assiste ou que participa. Então, o Rupert agora está trazendo uma nova ideia, né, que já tem adeptos e tal, que é o campo mórfico, né, esse campo de experiências como possibilidade de transformação das leis. Eu lembrei disso porque eu falei da lei, né? Eu planto que eu colho, mas mesmo essas leis primordiais que regem o universo, o Rupert Sheldrake, hoje ele fala que essas leis também estão em evolução. Elas também estão em transformação. Então, assim, é um universo autoconsciente, autorregulador e autotransformador que está dentro da gente e que está lá fora. Nós somos fractais desse universo maior e nós somos um micro dentro de um macro, mas a potência dessa capacidade de transformação do universo também está dentro da gente. Então, assim, é claro que eu não vou viver assim essa transformação tão profunda de criar novas leis na minha vida pessoal, porque a nossa vida é um piscar no universo. Mas o fato de eu saber que até as leis universais podem ser transformadas pela própria experiência do universo autoconsciente muda a direção de como eu vejo o mundo. Né? Então, assim, caramba, ok, eu amo ter as leis para me estruturar, eu amo conhecer as leis universais, eu respeito as leis universais, eu ajo de acordo com o que elas me dizem, mas eu também sei que a experiência humana pode transformar essas leis. Não só a experiência humana, a experiência de Gaia, né? Nós todos como uma grande consciência, né? Um grande organismo consciente, vivente aqui, nem sei como dar nome para tudo isso. Mas, assim, abre mais o meu coração e a minha mente para dizer, meu Deus, a gente é capaz, inclusive, de criar novos arquétipos, novas relações, né? Nesse inconsciente coletivo. A gente é capaz de criar novas experiências humanas que ainda não foram vividas. Então, não sei se Isso.
Você pode falar sobre isso? E, pronto, e a gente tem que ter essa noção de que a gente é capaz de criar essa realidade, sabe? De criar a realidade como um todo. Então, se você percebe, né, em você esse comportamento, sabe, de ficar às vezes pensando em realidade, que muitas vezes é uma realidade que dói, que lhe machuca, entende? É importante levar para terapia isso, para tentar entender por que isso. Mas se você também pensar, né, de forma positiva, de forma leve, o seu cérebro entende isso, começa a liberar endorfina. Eu costumo falar, Ingrid, que é o Deus interno, né? O D de dopamina, E de endorfina, U de ubiquinona, S de serotonina. São as quatro moléculas do Deus interno que a gente produz nessa vibração do bem, sabe? E você começa agora a ter a sensação de bem-estar, de paz, de leveza, porque a gente precisa disso. A gente precisa aprender a trazer nossa mente para casa, sabe? A deixar a mente em casa, aqui, sabe? Na cabeça, deixar com a gente. Eu sempre falo que para deixar a mente em casa, você tem que ter consciência do corpo. A consciência corporal é muito importante, se conectar com o corpo, sabe? Manter conexão mente e corpo é fundamental para isso, né? Será de repente tem essa ideia de sair para ir para o futuro, para o passado, tudo bem, deixa ela um pouquinho lá, mas depois traga para casa, sabe? Deixa no presente. Isso é muito interessante. A gente começa a ter também uma saúde, né, integral como um todo. Entendeu? Então, é muito importante ter essa conexão. Se a gente perde a conexão com o corpo, as coisas acontecem, sabe? As coisas começam a acontecer. Então, para entender esse processo de autoconhecimento, de autotransformação, entender como que a mente funciona, como o seu corpo funciona, né? É fundamental. É Então, fundamental. você ter essa noção de que é importante cultivar neurônios e eliminar as minhoquinhas da cabeça é muito importante. Agora, o mais interessante às vezes é quando outras pessoas começam a colocar minhoca em nossa cabeça. Entende? Quando você não cultiva, mas outras pessoas colocam em sua cabeça, né? E você sendo uma pessoa autêntica, você vai começar a eliminar isso. A gente vive hoje em uma outra pandemia, né? Existem várias pandemias acontecendo aí, mas tem uma outra que eu gosto muito de comentar também, que é a pandemia da normose. O que é a normose? É ser normal. Todo mundo quer ser normal. Mas será que ser normal é o melhor? Entende? Eu não sei. Eu acho que eu não Qual sou é o normal e nem modelo, quero ser né? Qual é normal. o modelo de É. normal, né? E como modelo, eu não quero ter esse padrão normal, sabe? Eu não quero ser um robô igual a todo mundo. Eu quero ser autêntico, eu quero ser quem eu sou, eu quero ser quem eu quero ser, independente do que vão falar de mim. Claro que obedecendo à ética, ao moral, sem agredir ninguém, sabe? Mas seguindo o meu padrão que eu quero seguir. É muito importante isso, essa liberdade da alma e você ser uma pessoa autêntica, né? Se você é uma pessoa inautêntica, você vai ficar uma pessoa presa, Sim. presa em você mesmo, sem Uhum. conseguir voar, sem conseguir aprender mais, sem conseguir estimular a neuroplasticidade, sem conseguir ter uma expansão da consciência, que você está preso no padrão normal que a sociedade impõe. Entende? Mas se você começa agora a ter expansão se você quer expansão da consciência, se você quer autoconhecimento, quer transformação, o primeiro passo é ser uma pessoa autêntica. Sim. Entende? Então, Bruno, eu quero te perguntar uma coisa, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que cada vez mais, pelo menos nos últimos 10 anos, me permito me reinventar o tempo inteiro, né? Estou o tempo todo nesse movimento interno que me leva para novos caminhos e a vida vai abrindo os caminhos e eu vou transitando. Mas é real também que existem vozes dentro da gente, né? Existem. O medo tem uma voz, né? O preconceito tem outra voz. Eu não vou nem dar nome para as vozes, mas ao mesmo tempo que eu me permito e me dou a liberdade, por exemplo, de falar de autoconhecimento, que eu amo fazer, e eu acho que o nosso corpo é um grande aliado na hora da gente entender o que a gente realmente gosta, qual é a nossa verdade, assim, meu corpo vibra ou meu corpo fica enfraquecido, né? Isso faz meu coração bater mais forte ou isso me deixa, né, me sentindo mal. Então, assim, o corpo também é um termômetro incrível de verdade do que a nossa alma quer nos dizer, né? Nosso corpo é um portal sagrado mesmo. Mas assim, o que eu quero te falar é que nessas autopermissões que eu me dou, sempre tem as vozes dizendo: "Ah, mas isso, sabe, que são as vozes que foram plantadas, implantadas e que eu herdei da minha ancestralidade". E para transcender essas vozes de censura e condenação, é uma transição assim que exige muita disciplina, vontade, nem sei, muita
existe um ego forte, né? No bom Isso, sentido, né? Um ego a serviço da consciência, a serviço da alma. Um ego fraco, assim, no primeiro obstáculo já desiste. E eu não tô isso, desistindo, mas as vozes estão lá, né? Dizendo, ai, não vão isso. gostar disso, não vão gostar daquilo. A impressão que eu tenho é que eu tenho que focar em cada passo que eu vou dar, porque se eu escutar muito as vozes, eu não dou o passo. Essa é a sensação que eu tenho. Existe, Ingra, um conto da mitologia grega, você deve conhecer, que é o Canto da Sereia. É mais ou menos o que você disse, né? Que as sereias cantam e aí quem segue o Canto da Sereia, ela hipnotiza as pessoas e acaba afogando as pessoas no mar. É como essa mitologia grega reconhece, né, as sereias. E trazendo para a realidade nossa, humana, eu acho que às vezes as sereias cantam para a gente também, fazendo a gente desviar o caminho, às vezes, que a gente propõe, né? Colocando essas minhoquinhas na cabeça, entende? Tanto vozes internas, como vozes também externas, né? Que começam a mostrar para a gente outros caminhos que acaba fazendo a gente desviar também, sabe? E aí, para como eu posso falar, para você calar essas vozes, a ideia é você dar atenção a uma outra força que habita a gente. Nós temos duas forças importantes, que é o ego, né? E a outra força é o self. O ego e o self. O equilíbrio entre ego e self é fundamental. Entende? Você equilibra as duas forças. O self é como se fosse um ser sábio que habita a nossa alma. Entende? É um ser sábio, é um ser autêntico que habita a gente. Normalmente, esse self, ele aparece em sonhos como figura de um velho sábio, ou então de uma bruxa, sabe? Algo assim é como esse self se apresenta em sonhos. Quando ele aparece em sonho, Ingra, ele quer dizer para você alguma coisa. Normalmente ele quer lhe falar algum novo projeto para se cumprir, uma nova forma de viver o mundo, uma transformação importante. Então, dá atenção a esse self, né, e tentar ouvir ele através dos sonhos também é muito importante, sabe? Porque ele se apresenta para a gente. Só que às vezes a gente não dá atenção para ele. E além disso também, a intuição. A intuição é a voz do self, entende? É um sexto sentido também. Então, você dá atenção a essa intuição é você ouvir seu self, entende? Claro que você equilibrar o ego e o self é fundamental. Se você só está pensando no ego, você vai calar seu self. Sim. Né? Quando você tem... Bruno, continue falando aí rapidinho, porque o interfone está tocando aqui, rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Aí, quando esse self ele se expressa, né, muitas vezes ele começa a ter um diálogo com esse ego, e o ego muitas vezes pode começar a calar esse self. Né? O ego vai calando o self e você acaba não dando atenção mais a esse self. Então é muito importante a gente estar buscando esse equilíbrio entre ego e self. Né? O ego e o self em equilíbrio é o que é a saúde mesmo, sabe? É o que é a integração, é o que é a motivação para se viver. Porque nós, enquanto seres humanos, precisamos buscar cada vez mais essa integração. A integração é o segredo para ser feliz. A integração entre tudo, a integração entre a nossa essência. Né? A gente, quando acaba a nossa vida física, né, o nosso corpo preza pela integração. Então, a sua consciência agora vai se integrar à consciência universal, como falou Aristóteles, a panconsciência cósmica, sabe? Então, eu acredito, na verdade, a ciência mostra isso, de que a consciência, nossa mente, não acaba na morte, né? Porque o EQM, que é um ponto que eu venho estudando agora também, estou estudando um pouco do EQM, que é a experiência quase-morte, prova para a gente isso. Prova de que essa consciência nossa continua presente e que esse self se expressa quando você desliga essa consciência, sabe? Nossa. Entre aspas. Aí esse self se expressa e você agora vai realmente ser quem você é, sabe? Vai ter a sua essência, se conectar com essa pan-consciência cósmica como um todo, porque quando todos nós aqui, quando acabar esse ciclo nosso aqui, a conexão nossa continua. Só que um outro nível. O amor presente, Ingra, continua. Outro dia me perguntaram na palestra, Ingra, qual era a definição do amor. Nunca me perguntaram isso, sabe? Eu achei tão interessante porque existem várias definições para o amor. Uma explicação da neurociências, da psicologia e da questão espiritual. Então, se eu penso no amor, na explicação técnica da neurociências, o amor é a ocitocina. O amor é um hormônio. Eu reduzo o amor a um hormônio chamado ocitocina.
Quando você expressa a ocitocina, o amor vem para a consciência. Se eu penso no nível psicológico, o amor ele tem duas possibilidades. Ou ele é uma emoção primária ou secundária. Eu falei mais cedo que a emoção primária é aquela que você já nasce com ela. E a secundária é aquela que você aprende. Então, alguns autores falam que o amor você já tem, outros autores falam que você aprende. Eu acho, pessoalmente, que nós já temos a centelha, mas que aí o ambiente estimula esse amor se expressar cada vez mais. A gente vai aprendendo a desenvolver ainda mais o amor, mas já temos a sementinha lá dentro. Já nascemos com essa sementinha. E vamos Uau. expressando cada vez mais. E na questão espiritual, Ingra, o amor é essa energia divina, sabe? Que une, que cura, que Uma trata. força, né? É uma Uma força. força, sabe? Exatamente, uma força divina que faz a gente transcender, que faz a gente viver em paz, em equilíbrio com as pessoas, com tudo. Então, cada pessoa tem uma forma de enxergar o amor, mas no fundo, os três caminhos levam a uma coisa maior, que é uma vida íntegra. Essa integração que eu falei. Buscar cada vez mais a integração entre corpo, alma e espírito. Entendeu, Ingra? Sim. Sabe, nossa, muito interessante tudo que você está trazendo, Bruno. Essa coisa da consciência expandida e liberta depois que a gente faz a passagem faz muito sentido. Porque se a nossa alma é ilimitada, né, e infinita, e profunda, e ampla, que se conecta com tudo que há no universo, desce num corpo, onde esse corpo, né, tem uma personalidade, tem um papel social, tem crenças, tem uma série de, né, de atributos limitantes. Acho que deu uma pausadinha ele, ou será que eu pausei também, ou foi só ele? Oi! Acho que foi você só que pausou, né? Ou fui eu? Fui faltou luz aqui em casa, faltou luz, está Ah, chovendo tá muito aqui. bom. Tá, a gente já está indo aqui para a conclusão, mas assim, se o nosso corpo, que foi, né, que está dentro de mil limitações, né, nessa dimensão material, o nosso corpo, se a nossa alma se encontra limitada aqui nessa dimensão material e depois se liberta de toda essa delimitação, inclusive a pele também é uma delimitação importante para essa experiência de realidade que a gente está vivendo desse plano, né? A experiência da individualidade, que é uma ilusão de ótica, que a ciência de ponta também já provou, né, que o átomo é 90% de espaço vazio, a gente está trocando no nível da matéria, no nível, né, da realidade última da matéria, a gente está trocando com todos os seres do planeta e do universo. Então, assim, é tudo uma grande ilusão de ótica mesmo. Eu falo que é como um sonho, a vida é um sonho um pouco mais longo Vacuidade, do. vacuidade, né? Como eu falei. Eu falo que é um sonho um pouco mais longo do que o nosso sonho noturno. Porque quando a E gente fizer a passagem, a gente vai acordar do outro lado, né, nessa outra dimensão, sem nada. É como um sonho noturno. Então a gente não traz o corpo, não traz nenhum objeto, não traz nenhuma pessoa, a gente traz só a experiência. Então o que a gente está vivendo aqui é uma experiência de realidade. E aí, quando você fala que a ciência já está chegando nesse ponto onde a única resposta é Deus, né? É uma inteligência maior, isso me toca muito o coração. E o Rupert Sheldrake fala nesse curso que eu comecei a fazer há pouco tempo, que a gente, até agora, a gente tinha uma ideia de que a gente era como uma câmera filmadora, né? Um armazenamento de informações que a gente vai gerenciando, armazenando e gerenciando essas informações. O que a ciência de ponta está descobrindo hoje é que a gente não é um armazenamento de informações. Nós somos canais receptores desse campo mórfico, desse inconsciente coletivo, dessa inteligência maior. Ou seja, isso tudo que você traz, né, do eu superior, da intuição, é como se nós somos canais com uma inteligência maior e mais ampla, e é para lá que a gente vai quando sair dessa caixinha que é necessária nessa experiência de realidade que a gente está vivendo, mas é momentânea, né? É passageira. Quando a gente sair da caixinha, a gente vai de novo se conectar, se a gente não estiver tão preso aqui nesse plano da matéria, a gente vai se conectar com essa inteligência maior que age através da gente. Ou seja, perfeito. quando eu faço qualquer coisa na vida, não sou eu, Ingra, que estou fazendo. Quando eu escrevo um livro,
Na verdade, não fui eu que escrevi. Eu sou canal de uma inteligência maior e mais ampla que age através de mim. Então, isso exige muita humildade da minha parte, né? Meu próximo livro eu quero falar sobre isso até. Ei, que bom! Que massa, muito bom, parabéns. Mas, Ingra, é isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente plantar esse amor, é como falou São Francisco de Assis, né? É dando o que se recebe. Eu acho que a gente precisa cada vez mais dar as mãos mesmo, sabe? Mesmo que simbolicamente, mas dar essas mãos. Eu acho que a gente precisa cada vez mais despertar em nós essa humanidade, aprender a ser ser humano, sabe, Ingra? Muitas pessoas esqueceram como que é ser humano, entende? Mas a gente precisa cada vez mais despertar essa humanidade em nós e vivermos uma vida com mais tranquilidade, mais paz, onde a gente possa um ajudar o outro, sabe? Tendo uma vida mais leve, mais equilibrada, sabe? Vivendo mais o presente. Confúcio, que é um filósofo que eu gosto muito, que viveu 450 a.C., ele fala que existe um método para se tornar ser humano, né? E eu vou lembrar para vocês, eu garanto que todo mundo aqui sabe, eu só vou lembrar. Confúcio fala que se você quiser ser mais ser humano ainda, quando você começar a andar, faça também alguém andar com você. Quando você começar a voar, faça alguém também voar. Quando você ganhar, se alegre também quando alguém ganhar, sabe? E aí, Confúcio fala que esse é o método para se tornar ser humano. E quanto mais seres humanos tiver aqui no planeta, mais a gente vai ter uma sociedade tranquila, sem preconceitos, com mais paz. Ainda Confúcio, né, um discípulo dele, uma pessoa que falou sobre Confúcio, que escreveu um artigo sobre ele, disse que existe muito, às vezes, né, existem na humanidade muito mais homo sapiens que seres humanos, entende? E tem um pouco de realidade nisso, sabe? Porque o homo sapiens ainda é aquele animal, sabe, que está vivendo por instinto ainda, sabe? Não conseguiu expandir a consciência ainda. E o ser humano é aquela pessoa que já tem o autoconhecimento, que já tem essa humanização na consciência, que já tem esse processo de expansão da consciência pronto, sabe? Então vamos nos tornar cada vez mais seres humanos. Vamos evoluir de Homo sapiens para seres humanos, porque a gente vai conseguir cada vez mais ter uma vida mais gerenciada, mais equilibrada e com mais paz. Sim, nossa, muito importante isso que você está trazendo, Bruno, porque assim, nós recebemos, né, do amor de Deus, essa oportunidade de estar encarnado aqui na Terra como ser humano, né, com essa capacidade de cocriação da nossa realidade, que é exatamente o tema dessa live, diante de uma possibilidade de autotransformação, né, pegando a carona agora na virada do ano. Eu sei que isso traz uma força de autopermissão para se transformar. Então, assim, a gente está recebendo essa oportunidade que é estar aqui encarnado numa transição planetária com essa mente de uma tecnologia incrível de cocriação, de autoconsciência, de autorreflexão e autoconhecimento. Os animais não têm isso. E a gente não está usando esse presente divino que a gente recebeu, né? Então, assim, para mim, esse é o maior pecado. E o que seria, para mim, a força que move o autoconhecimento é o amor. Porque eu percebo assim que é essa relação comigo de amor, né, de querer entender quais são as minhas verdades, de escutar meu coração, que vai replicar em todas as relações que eu tenho com as pessoas. Se eu sou amorosa comigo, é o efeito espelho. Se eu sou amorosa comigo, se eu escuto meu coração, se eu me dou carinho, se eu me dou repouso, se eu me dou acolhimento, eu vou repetir esse padrão de relação com as pessoas. Porque se eu dou para mim o amor e a atenção que eu mereço, que eu preciso, eu sei fazer isso com o outro. Mais uma vez, né? O nosso laboratório é o nosso mundo interno, assim. Aprender a fluir com amor é a primeira pessoa que precisa receber esse amor somos nós mesmos, né? Como é que a gente vai dar e transbordar esse amor se a gente não cultivou ele dentro da gente? Então, assim, o amor é uma característica de um ser humano, né? Assim, a compaixão, a generosidade e como a gente precisa aprender sobre isso. Então, te agradeço muito ter trazido
também mais isso agora, mais isso na nossa live aqui para encerrar. Então, se você quiser deixar suas palavras, amigo, estou muito feliz da gente ter Oi, feito mais essa agradeço. live. Assim, é uma bênção, um presente te receber. Então, gratidão mesmo, Eu, assim. A palavra é eu te sua para conheci, concluir. eu lembro no dia que eu te conheci, lá no dia que você lançou seu livro na faculdade, que eu fiz a abertura, dei uma palestra. Eu acho que eu abri, eu não sei, acho que eu fiz a abertura, não foi? Não sei, não lembro agora. Até quero falar o Carlos Leal, né, Isso. que teve a sensibilidade de juntar você e eu no mesmo evento. Ele sentiu que a gente ia dar liga, né? Aí você lançou seu livro lindamente lá, eu fiz lá, acho que a abertura, mas foi muito legal conhecer você, de lá para cá a gente veio construindo essa amizade, né? A gente está aqui nesse processo juntos, eu acho que a gente se encontra aqui por um motivo muito superior, entende? Que é justamente ajudar as pessoas e até a nós mesmos a despertarem ainda mais a consciência. O trabalho que você faz eu acho lindíssimo, continue fazendo, você está cada vez mais mostrando às pessoas a importância desse processo de expansão da consciência, né? Eu quero estar junto com você também nisso, é muito, muito importante esse trabalho que você faz. Continue, parabéns, Oh. tá? Eu quero deixar para vocês aqui, para todos, uma mensagem de um autor que eu gosto muito, que é Rubem Alves, onde ele fala que ostra feliz não faz pérolas, né? Uma crônica de Rubem Alves. Eu acho interessante essa colocação dele, porque uma ostra, para construir uma pérola, tem que entrar ali dentro um grãozinho de areia. O grão de areia começa a incomodar tanto essa ostra, e para ela conviver com esse grãozinho de areia, ela começa a elaborar ele, criar uma pérola a partir do grãozinho de areia que incomodava ela. Então, que a gente possa transformar nossa tristeza, que é importante para a gente, nosso medo, que é importante para a gente, nossa raiva, que é importante para a gente, ou seja, as emoções negativas, possa transformar isso em pérolas, transformar isso em arte, transformar isso em aprendizado, em sabedoria, para que a gente possa também, com isso, entregar essa pérola para outras pessoas também e passar essa corrente adiante, né? Onde todos consigam despertar consciência para ser um ser humano melhor. Eu agradeço, viu, Ingra, o Oh. convite. Muito bom, excelente amanhã com você, como sempre, tá? Todos que aqui estão presentes também, agradeço muito. Meu contato é no Instagram, tá? Quem quiser falar comigo mais próximo é o Pitanga Bruno, underline neurocientista. A gente pode conversar lá também. Eu adoro conversar sobre esses pontos da neurociência, autoconhecimento. Adoro, viu, Ingra? Muito obrigado. Mande um beijo para sua mãe e seu pai, viu? Mande um beijo para Viu? ele. Tá, eu dou assim. Aliás, Bruno, olha, mais uma vez, um presente, uma alegria te receber. E a gente, vamos montar um grupo de estudo, Bruno? A gente tá se devendo isso, né? Exatamente, você ia falar agora. Você ia falar isso. Tá Porque, precisando, caramba, né? você é um cientista, artista, poeta. Eu também, artista, cientista, Isso, cientista investigadora. também. Eu acho que Isso. vai dar muito certo isso. Vamos fazer? Bora, bora ano que vem a gente pode, bora conversar e ano que vem a gente lança isso, esse Pronto. projeto. Muito bom. Vai ter um Maravilha. prazer. Tá bom. Gratidão, amigo. Até já. Bom final de ano, Até. viu? Um Beijo beijo. para todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa roda xamânica de cura. Muita gratidão. Agradeço a todos e todas, viu? Um beijo. Bom Beijo. Natal, bom ano novo para todos. Um Gratidão beijo. para você também, amigo. Até já. Tchau.